hora que a família foi selecionada para o SAF, quem escolheu o lugar onde o SAF ia ser implementado também foi ele, porque era ele que participava das reuniões. Bom, o que aconteceu, né? Ele escolheu um lugar lá no meio, né, na capoeira, mais afastado da casa, e ela falou assim, olha, ele é uma liderança, ele vive viajando, o que aconteceu? As mudas morreram todas, né? Porque precisava ir lá molhar as mudas, né? E ela não podia fazer aquilo porque ela estava presa ao trabalho doméstico, ao cuidado dos filhos, ela não podia ir lá na capoeira regar. Então morreu tudo. Uns 5, 6 anos depois, já por iniciativa desse projeto do PDA, veio uma segunda leva de sistemas agroflorestais e aí a família conversou de novo, vamos tentar de novo? Então vamos. Aí a mulher falou, mas dessa vez eu que vou escolher o lugar. E ela escolheu na porta da cozinha, né? Você saía da cozinha, começava a área de sistema agroflorestal da mulher. E esse era a experiência que foi bem sucedida, ou seja, a outra que foi o local onde o marido escolheu, ela não vingou. E aquele que a mulher escolheu, como ela ia lá regar, então aquele que funcionou, né? Por que eu estou contando essa história? Porque isso aí traz muitas reflexões para a gente sobre o papel das mulheres na construção da agroecologia, né? Bom, primeiro, uma coisa que a Emma já fez referência, né? Elas estão envolvidas nas experiências agroecológicas, né? Não só, né, como as pessoas pensam, fazendo as hortas, o doce, né, queijo. Não, as mulheres estão envolvidas na lavoura, em todo o trabalho da agricultura, né? A base da agroecologia é a agricultura familiar e a mão de obra da mulher é indispensável na agricultura familiar, né? Agora, ainda existe muito pouca visibilidade em relação ao trabalho dessas mulheres, né? E aí, uma coisa que eu acho que essa experiência traz, por que a mulher não ia lá regar na capoeira? Porque ela tinha que cozinhar e cuidar dos filhos. Então, acho que isso é uma questão, né, que a gente tem que refletir, que traz muita invisibilidade ao trabalho das mulheres na agricultura. Por quê? Na maioria dos casos, elas assumem sozinha o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos, né? Então, isso acaba dificultando que elas participem dos processos de organização, dos movimentos de agricultores e agricultoras, e os processos de formação para a agricultura familiar, né? Realizados tanto pelo poder público como pelas organizações não governamentais. Muitas vezes as mulheres não participam, ficam alheias a esse processo pela dificuldade que tem, às vezes, de viajar, né? Ficar 2, 3 dias fora, às vezes uma semana, visitando uma experiência, né? Para quem tem filho pequeno, né? Tem galinha, né? Tem um monte de coisas que ela tem que cuidar ali. Eu falei das galinhas, eu lembrei de uma história, uma vez que uma agricultora, né, num processo desse da Ana, e a gente estava falando que para as mulheres participarem tem que, né, ter estrutura para cuidar de filho. Ela falou, e para das galinhas também, né? Para eu viajar eu tenho que levar minhas galinhas, que ninguém vai dar comida para elas, né? Então, assim, essa coisa dos afazeres da mulher, mais ligado a esse campo aí do trabalho doméstico, impede que elas participem e deem visibilidade, muitas vezes, ao seu trabalho, né? Bom, isso aí, aliado a uma outra questão, que é uma discriminação que existe, que as mulheres sofrem, junto aos técnicos e técnicas que trabalham com extensão, né, e pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a pesquisa agroecológica, né. De alguma maneira, isso é reforçado, né. Então, voltando novamente à experiência lá, do sistema agroflorestal na Bahia. Os técnicos que estavam na época, né, discutindo a implementação dos sistemas agroflorestais, ninguém percebeu que não eram os homens as pessoas, ou só os homens que deveriam ser consultados na hora de implementar um sistema agroflorestal. Porque, assim, se aquele sistema, para ele funcionar, ele depende do trabalho da família, e aí está falando de trabalho de homens, mulheres, jovens e crianças, né, que também acabam ajudando muito no trabalho da agricultura familiar, não pode ser uma pessoa só a decidir, né? Até porque, geralmente, a rotina de homens e mulheres ela é bem diferente, né? No caso dessa família, o marido era uma liderança que vivia viajando, então não podia ser ele escolher o local. E nenhum técnico ou técnica, né, que estava na época, né, coordenando esse processo percebeu essa falha. Não foi só essa família, vários outros assentamentos, vários outros sistemas agroflorestais também morreram, né? E todos com o mesmo problema. Na verdade, os homens tinham escolhido o lugar, mas eram as mulheres que tinham que cuidar. Então, assim, existe, né, por causa dessa... Né, até falo que a maneira como a sociedade foi construída e esse costume de achar que são os homens que trabalham na agricultura e a mulher trabalha, né, só em casa...
que gera esse tipo de discriminação, porque isso é uma discriminação, né? Quando chega um técnico, um extensionista, e vai conversar com o marido, né? E ele só vê a mulher se ele for na cozinha tomar um café, isso é uma coisa que para mim prejudica e atrapalha a construção da agroecologia, né? Então, acho que essa é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Qual é o papel dos técnicos e técnicas e dos pesquisadores e pesquisadores que estão trabalhando com agroecologia e que não dão a devida visibilidade ao trabalho das mulheres, né? Bom, agora a gente, né, pode voltar aqui à história do movimento agroecológico, que a Emma já começou a falar, né? Então, assim, em 2002 é criada a Articulação Nacional de Agroecologia. Dentro dessa articulação, nós temos diversas organizações, movimentos sociais e redes, né, que, tanto regionais e nacionais, que têm pautado o tema da agroecologia como um tema prioritário. E em 2004, na criação do GT, como a Emma colocou aqui, a gente, dentro desse movimento agroecológico, né, a gente começou a dar uma atenção especial à participação das mulheres e o olhar das mulheres sobre os processos de transição agroecológica. Bom, então a gente começou aí a promover diversos espaços de debate de agroecologia e dos diversos temas que a agroecologia, né, trabalha a partir do olhar das mulheres. O que a gente fazia? A gente fazia encontros de mulheres para debater a agroecologia. Bom, e assim, a partir disso, né, de trazer as mulheres para a discussão da agroecologia, a gente começou a abrir espaços dentro desse movimento agroecológico, né, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, para que as mulheres estivessem presentes. Então, a primeira tarefa nossa foi trazer as mulheres para o Encontro Nacional de Agroecologia. Então, houve um primeiro encontro em 2002, no Rio de Janeiro, o segundo em 2006, em Recife, né? No primeiro, a gente percebeu uma baixa participação de mulheres, não chegou a 30% de mulheres no evento. Além de poucas mulheres no evento, né? Tinham poucas mulheres também nos espaços, né? Como os debates, os painéis, as conferências, né? E assim, a gente ficou com a sensação, ao final do primeiro ENA, que as mulheres não estavam ali, mas não estavam presentes. Então, a primeira tarefa nossa, que a gente assumiu enquanto GT Mulheres da ANA, foi levar as mulheres para o Encontro Nacional de Agroecologia, que era o momento máximo ali desse movimento, né, de estar debatendo diversos temas, tinham vários painéis temáticos, e fizemos todo um trabalho preparatório, né, não só de colocar as mulheres, mas a gente fez encontros preparatórios que as mulheres pudessem chegar lá e colocar e debater a partir do olhar delas, né? Diversos temas como acesso à terra e reforma agrária, a comercialização, acesso aos mercados, a biodiversidade, né? Todos os temas do ENA, a gente fez um debate prévio com as mulheres para que elas pudessem também interferir nos seminários e nos debates, né? Bom, essa experiência, a gente considera que ela foi muito bem sucedida, porque a gente conseguiu chegar quase a 50% de mulheres. Isso foi uma determinação da ANA, né, ao convocar o segundo ENA. Então, isso já era uma condição, 50% das vagas eram para homens e 50% para mulheres, né? Bom, não sei se todos aqui já participaram do Encontro Nacional de Agroecologia, mas isso tem uma coisa importante para saber, que assim, quem participa do encontro está representando uma experiência, né? Então, o que a gente fez naquele momento foi, de fato, garantir que as experiências também fossem representadas pelas mulheres, né? E para a gente chegar aí nos 50% de homens e mulheres, isso implicou que alguns homens abrissem mão de participar do encontro para que mulheres fossem, né? Então, a gente considera que isso foi um avanço muito grande dentro do movimento agroecológico, né? E isso, né, esse processo do segundo ENA, em 2006, né, na volta e na avaliação daquilo, a gente percebeu que a gente precisava, além de, né, colocar as mulheres dentro dos espaços, né, de debate da agroecologia, a gente também tinha que refletir mais sobre o trabalho das mulheres e as experiências que as mulheres estavam desenvolvendo no campo. Bom, e aí é esse processo que a Emma se referiu, que foi o processo de sistematização de experiências agroecológicas protagonizadas por mulheres no Brasil, né? Como a Emma falou, a gente fez um trabalho no Nordeste, no Sul e na Amazônia. Esse processo ainda não está terminado, na verdade, o do Nordeste está concluído e com a publicação. Essa publicação chama Mulheres Agroecologia, volume 1.
é possível acessá-la pela internet. Depois talvez até dê para colocar ali, projetar o site, né? Mas no site do CTA, por exemplo, dá para baixar esse arquivo da publicação. Bom, então esse processo do Nordeste que foi concluído, ainda estamos em curso na Amazônia e na região Sul. Na região Sul, agora em fevereiro, a gente vai fazer o seminário final e até março, mais ou menos, está saindo o volume 2 dessa publicação. Que é um pouco essas reflexões que a EMA já colocou em relação ao conteúdo das sistematizações e que eu não vou entrar neles aqui de novo, né? Mais uma vez eu falo, quem quiser, né, conhecer melhor e tal, é possível acessar essas publicações pela internet. Bom, essas sistematizações, né, eu acho que o caráter mais político que isso trouxe para a Ana é que, assim, a gente, quando começou a fazer a sistematização das experiências, por exemplo, das mulheres no Nordeste, apareceu um tema que nunca teve na pauta da agroecologia, que é o tema da violência. Né? Então, é um pouco isso que a Emma falou, não só a violência física, né, porque ela também está presente, né, inclusive algumas mulheres da agroecologia também já, né, não só sofreram, foram espancadas e tal, mas algumas foram assassinadas, mas não era só essa questão que as mulheres estavam trazendo em relação à violência, era a falta de autonomia sobre decisão da produção do espaço familiar, o impedimento que os maridos faziam em relação à participação das mulheres nos movimentos, feiras e espaços, né? Essa coisa que a Emma colocou de ir lá colocar veneno na horta agroecológica da mulher, porque ela estava sobressaindo muito, participando de feiras, de eventos, de movimento, então o marido ia lá e pulverizava veneno, por exemplo, né? Então, isso trouxe para o debate da agroecologia uma coisa que não estava na nossa pauta, né? E até a agroecologia, porque fala de princípios muito né, equitativos, né, muito de você trabalhar a diversidade, né, agregar uma série de coisas, parece que essa questão da violência ela fica invisível, né? Ela não aparece. A agroecologia não combina com violência. A gente está falando aí de agricultura, né? Você plantar conforme a natureza, né, o mais próximo possível do que são os processos naturais, né, e ecológicos. Parece que a violência não cabe ali, mas na verdade quem está envolvido nas experiências cabe, né? Quando o marido impede a mulher de ir numa reunião, de participar do sindicato, da associação, ou quando pulveriza veneno na horta dela, ou quando não, por exemplo, assina né, o pedido de crédito do Pronaf, né? Que ainda tem isso, né? O homem e a mulher têm que assinar. Então, isso também é violência, né? A violência patrimonial. Bom, e aí quando a gente traz essa coisa da violência para a pauta, qual o impacto político disso? A gente começa a dialogar aí com os movimentos de mulheres e o movimento feminista, né? A gente, quando toma a decisão de colocar as mulheres dentro do Encontro Nacional de Agroecologia, ou seja, garantir que 50% das vagas eram de mulheres, né? E depois a gente começa a perceber que a violência ela é uma coisa que, inclusive, impede o avanço das experiências agroecológicas. A gente faz aí uma aliança forte com o movimento feminista, né, organizado no Brasil, a Marcha Mundial das Mulheres, a Articulação de Mulheres Brasileiras, que elas estão, né, presentes lá na ANA, no GT, né? É como se a gente tivesse dado um passo e a gente tivesse conseguido se aproximar de outros movimentos a partir desse debate.